Fala, frequentadores de enterro de todo o país, tá começando Essa Festa Virou Enterro, esse programa lindo, onde a gente trata vegano como se fosse gente normal. Não, o podcast não foi cancelado, isso aqui não é Sense8, você devia ter notado pela falta de suruba e de retorno financeiro. Neste Podcrente, falamos de tudo um pouco, cultura inútil, cultura pop, fofoca de subcelebridade, ou seja, você aprende sobre tudo que não vai te acrescentar em absolutamente nada. Um bocado de informação inútil que são feitas exclusivamente para você que não tem muito o que fazer em casa ou que tem, mas gosta de procrastinar. Ai, só quem escuta sabe. Ai, Gabi. Eu sou Olga. É sua? Aprenda. Alex o nome. Repete comigo. Saudade quando a minha pergunta. Saudade quando a minha pergunta vinha com Alex. Eu sou Alex 2. Ana Farias. Eu sou Cauã e hoje a gente fala deles, as almas gêmeas da bandidagem, os casais criminosos. História de como Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon revolucionaram a indústria musical com a banda Queen. O filme foi Então, eu acho pertinente a gente começar esse programa falando de canibalismo, quer dizer, poliamorismo. Perdão. Vocês lembram do famigerado caso do trio da coxinha de Garanhuns, lá em 2012, né? Um grande trisal, os percussores da cultura trisalista do Brasil. Eles inventaram o negócio do poliamor. Sim. Salgado gourmet. O caso do trisal que matava as pessoas e fazia salgados com a carne das vítimas para vender. O trisal em questão era composto por Jorge Negromonte, Isabel Cristina e Bruno Oliveira. Supostamente, o trio fez 8 vítimas, mas somente 2 cadáveres foram encontrados. Eles ficaram conhecidos como os canibais de Garanhuns. As vítimas foram Alexandra da Silva, de 20 anos, e Gisele Helena, de 31. Elas foram chamadas pra casa do trio porque falaram que elas iam ter um trabalho de babá lá e tal, e aí elas foram assassinadas, esquartejadas e tiveram as carnes da coxa, perna, braços, nádegas e fígado retiradas e refrigeradas. Foi a partir daí que surgiu os salgadinhos batizados. Nos anos 80 ele já tinha um negócio meio esquisitinho, quando era só ele e a Isabel. Isso. Eles faziam filmes de baixo custo, né? O Zé do Caixão do Canibalismo. Eles não começaram com essas duas moças. Eles mataram antes uma outra, Jéssica. E não só mataram, como roubaram a identidade da moça. A terceira do trisal assumiu a identidade dela. E não só assumiu a identidade dela, como também assumiu a filha dela. Ou seja, uma criança que era filha dessa vítima, morou com eles durante 5 anos e se alimentou da carne dessas pessoas mortas. Possivelmente da mãe, né? Possivelmente da própria mãe. O Brasil não é pra amadores, não, velho. Não é foda. E a menina, a filha de Jéssica, ela foi registrada por um dos canibais. E ela é muito traumatizada. A Record... Com razão, né? Sim. Ela comeu a mãe, né? A Record... No sentido degustou literal a mãe, literalmente. da palavra. Para! A Record, inclusive, imprensou ela depois do caso. Novidade, ela né? ainda é criança. Fez entrevistas, perguntou, e ela falava claramente que o cara era canibal, que matou e comeu a mãe dela, que ela via isso tudo. Quando a polícia pegou eles, inclusive, eles entraram na casa, viram ela e ela apontou pros corpos onde estavam. Como diria Inês Brasil, não mexe com a criança não, pela criança eu dou minha vida. Eu tava lendo uns relatos e aparentemente a Isabel, ela ia de porta em porta nos estabelecimentos implorando que comprassem os salgados, pois ela precisava do dinheiro pra pagar os remédios do filho. Aí todo mundo comprava por pena e porque você não vai pensar que vai ser carne humana, né? Pois Enfim. É. Hoje em dia eu penso. Vale. Depois eu penso. É, Eu sim. tomo Sou vegetariano muito por motivos cuidado. disso, talvez. Olha. Muito cuidado. Vale ressaltar que nos relatos de quem comeu os salgados, eles contam que a única diferença que eles sentiram era que a carne tava muito salgada. Tem cor de Só. frango. Inclusive, teve gente falando em rede nacional que nem viu diferença, que até gostou. Ah, tudo bom. Quando é que eu vou voltar a produzir? Aquela linha de salgadinho era tão massa. Eu, sinceramente, não confiaria nunca mais em quem falou que gostou. Mesmo sabendo que era carne humana, eu falei, eu achei bom. Eu tô em alguns grupos do Facebook que tem gente que quando falam desse caso... Ah, às vezes que a pessoa medo, aparece- cara. Não, calma. Cuidado. Às vezes a pessoa Olha, aparece... olha. Às vezes a pessoa aparece e fala, nossa, ela ficava na frente da minha escola, eu já comprei o salgado e tal. Imagina essa pessoa convivendo com a própria mente hoje. Eu passei a maior parte da minha vida não sendo vegetariano, eu já penso, meu Deus do céu, eu comia carne de bicho. Imagina a pessoa parando e pensando, porra, eu comia carne de uma vizinha minha que foi assassinada. Bom, moral da história. Eles confessaram os crimes e nos depoimentos deixaram claro que pertenciam a uma seita chamada Cartel, que pregava a purificação do mundo e a diminuição populacional. Agora a gente sabe como é que eles queriam diminuir a população, mas enfim. O dever deles nessa seita era matar 3 mulheres por ano e comer a carne das vítimas como forma de purificar a alma. Em depoimento, eles alegaram confusão mental, porém, com exames de investigação, ficou bem claro que eles estavam 100% cientes do que estavam fazendo, ou seja, foi por sacanagem mesmo. Sério, eles não tinham problema nenhum? Nenhum. O cara, inclusive, escreveu um livro chamado Revelações do Esquizofrênico. Eu acho que o título explica bastante coisa do que vai acontecer. E aí, nesse livro tem um troço bizarro. Ele vai contando desde a infância dele, e aí ele fala que na infância ele era meio solitário, ele só tinha 2 amigos, um branco e um negro. Até que, quando chegou na puberdade, ele começou a enjoar da cara dos amigos. Matou. E aí, ele ficou, expulsando ele de casa. Não queria mais, eles iam pro quintal pra brincar, eles não queriam. Até que ele ficou tão puto, virou pro pai e falou, pai, expulsa eles daqui, não quero mais ser amigo deles. Aí o pai falou, mas não tem ninguém. E eu deixo vocês com essa reflexão aí.
E era coisa da esquizofrenia mesmo. Aí não sei se depois não era verdade. Ele só criou isso depois pra não ser preso. Possível. Eles foram julgados em 2018, o julgamento final deles, em Recife. Ele pegou pena de 23 anos e Isabel e Bruna pegaram 20 anos cada. Isabel e ele, o cara que era o cabeça de tudo, já eram casados antes. Sim. Bruna chegou depois ali, ele se apaixonou por Bruna, Isabel aceitou ali que ela entrasse pro trisal. Ela assumiu a identidade de Jéssica, a vítima, criou a menina, usava a menina, tipo, pra atrair vítimas e tal. A mãe da menina, assim como boa parte das mães do Brasil, tava criando a filha sozinha, tinha acabado de ter a filha e tava sem emprego, tava sem casa, e eles empregaram ela de alguma forma lá como doméstica. Quando ela ia visitar os pais, ela tinha que deixar a filha lá, de garantia de que ela ia voltar. Caralho, Era mano. meio que um Garantia, cárcere, bicho. mano. Pô, meio? Era um cárcere, né? E aí, Meio? até que ela quis ir embora e eles falaram, então a menina vai ficar. Ela se recusou a deixar a filha, eles fizeram o que fizeram e criaram a filha dela até serem presos. É muito bizarro a gente pensar que isso aconteceu aqui no Brasil, né? Porque quando é nos Estados Unidos, ele tá show, não, beleza. não é que tá show, mas tipo, é porque lá tem tanto disso Sim, que tá show, sim. Você não encontra que já é gente, tá normal. show. Para, calma. Que tipo assim, a gente já tá acostumado a ver, né? Infelizmente. Sim. Mas aqui, tipo, Tão perto a gente da sabe que tem os casos de serial, mas é uma coisa tão antiga. Quando a gente vai pesquisar o serial killer daqui de Salvador, não. Salvador, melhor não temos, hein? Do Brasil, é um negócio antigo. A gente não vê casos recentes. Uhum. Aí quando tem um desse, foi... Todo mundo aqui era pequeno, né? Nessa época, Sim, era restante, criança. viu isso no Datê no dia 2012, todo em casa. é. Nunca mais vi uma coxinha do mesmo modo. Menino do céu, toda coxinha pra mim é suspeita hoje. Agora eu vou falar dos nossos moranguinhos do Nordeste. Tudo. Lampião, Maria Bonita, esse casal topíssimo. Lampião era alfabetizado, um negócio que era incomum pra região pobre que ele nasceu. Ele começou a vida ali num job de artesão. A miséria mesmo começou quando o pai dele é morto no confronto com a polícia. E Lampião entra pro cangaço pra se vingar. Pedrinho Matador 2, talvez. Mal chegou e o cara já subiu na hierarquia e virou líder do bando, se animou ali com o negócio e foi de vez ali. A coisa do esquema de pirâmide, né? Um negócio bem Rinodê. Foi evoluindo ali na escala. Ele matou o informante que entregou o pai, pegou gosto pela coisa e no mesmo ano ele fez o maior assalto da história do cangaço, que foi contra a baronesa de Água Branca. Aliás, grande beijo se estiver ouvindo a gente. Puta merda. Um grande abraço. Fique com Deus. Liga pra gente. Literalmente. Uns anos depois, ele começa a namorar quem seria a primeira mulher do bando, Maria Bonita, a famigerada Mary Pretty. Pretty Mary. Droga. É ao velho. contrário. Por favor. Olga, Lumpy Boy, Pretty Mary. beleza, alguém né, falando inglês, já pode ser embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Vamos marcar isso Ora, aí. ora, eu não sei fritar hambúrguer, mas a gente dá um jeito. A gente se vira nisso daí. A Pretty Mary, inclusive, foi uma das poucas mulheres a entrar no cangaço, no bando do Lampião, Sim. querendo entrar. Porque, Não tipo, forçado. era um negócio ali que era bem resumido, a entrada das mulheres no cangaço era bem resumido a estupro, sequestro, e ela foi uma das poucas que realmente escolheu estar ali nessa miséria. Juntos, eles saquearam, roubaram, mataram, torturaram, enfim, pra mim ser jovem é isso. Possuídos pelo espírito empreendedor da Renaudê, eles criaram outros subgrupos de cangaço também. Ela engravidou algumas vezes, veio a coisa da benção do aborto, até que não teve jeito, e ela pariu uma filha de Lampião e deu pros amigos criar. Puta que pariu. A benção. É muito importante frisar que o cangaço ele foi mais um produto do ambiente de pobreza e seca do Nordeste daquela época. O Lampião só fez disso um negócio mesmo, se unindo com latifundiário e tal. Um espírito empreendedor, né? Sim, É coach. Da que coach. Hoje modelo, em dia ele dá coach coach de Instagram. empreendedorismo. Aliás, foi por isso, por causa dessa união com latifundiários e tal, que o bando sobreviveu durante tanto tempo. Essa coisa de Robin Hood, do sertão, era tipo... Do agreste. Sim, era tipo um marketing mesmo, uma coisa pra vender jornal. As últimas pessoas com quem ele se importava eram com os pobres. Eles fizeram os mais prejudicados durante É, e os tem muito assaltos essa dele. imagem, né? É uma imagem muito... Não que, beleza, é parte da história, realmente, tem que ser Sim, valorizada. sim. Mas, porra, falar que eram salvadores da pátria e davam a vida pelos pobres é foda, Nunca, velho. né? Querem posicionar de herói e tal. Não mas é assim. Era muito diferente disso. O desrespeito imenso que acontecia com as mulheres no cangaço era um negócio bizarro. Eu, inclusive, já tive a oportunidade de conversar com a senhora que teve a cidade dela invadida pelo bando de Lampião. Foi no centro espírita? Quase. A tia tava pra fazer a passagem já, inclusive já fez. Oh, meu pai do céu. Ela era bem jovem, tinha uns 15 anos quando o bando de Lampião invadiu a cidade dela. E ela me falou desse medo geral que as moças tinham, porque eles ameaçavam família. E É. não tinha jeito, tinha que ir mesmo. Eram meninas de 12 anos. É, justamente. Iam pra cozinhar pra eles, pra serem abusadas e andar escondidas pelo mato. E no fim disso tudo, isso culmina num grande massacre. A maioria É. do bando morre. É. E elas estão ali não por opção delas, porque realmente não tinha como fugir. Se elas escolhem, não, vou ficar com a minha família, que família? Mato todo mundo. E aí elas tinham que ir com eles. Em 38, eles estavam no esconderijo que o Lampião considerava mais seguro, mas não deu jeito, o bando foi traído, não se sabe por quem. E a polícia chegou naquele clima de par gostoso que tem até hoje, né, metendo bala na cabeça de todo mundo. Alguns conseguiram fugir, Maria Bonita e o marido não. As cabeças foram cortadas, inclusive Maria Bonita ainda estava viva quando eles cortaram. Foi tudo exibido em praça pública. Eu amo história de amor com final feliz, eu não sei vocês.
Até o New York Times noticiou a parada toda, de tão sério que tava. A polícia fez uma tour pelo Nordeste inteiro, uma grande turnê, exibindo as cabeças. A exposição só foi parar em 65. Tipo, em 38 aconteceu. Caralho! E os corpos ficaram sendo expostos até 65. Foi quando os parentes finalmente conseguiram dar um enterro digno pra eles. É. Eles quiseram usar de exemplo mesmo e, enfim, governinho de Getúlio, né? Coisa boa. Tem foto? Tem. Tem foto, galera. Procure no Google. Vou procurar. Certeza que tem. No horário de almoço, é a coisa ideal pra você estar olhando. Tá bom, então. Aquilo ali não é de Deus, não, é dos infernos. Eu só vou ter que estrangular. Se eu pudesse matar a menina que me atendeu naquela salinha primeiro. A autora do próximo caso é a mãe de Alex, galera. Matando atendentes pelo Brasil. Denúncia aqui, Não é porque a denúncia. gente tá gravando Denúncia! um programa aqui na fax, no estúdio. Aí, Acho que ele poderia me passar o nome completo do Tá CPF. com o microfone. E sabe o que é engraçado? É porque o nosso programa é justamente sobre serial killer e você tá falando que vai matar a menina, então tá tudo a A ver. senhora é o próximo caso. Vontade que me deu, né? Gargalando e quebrando. Você não tem noção do estresse. Porque assim, a menina cínica, nem pra minha cara aquela ordinária não olhava. Oi, gente, bora na cara da Chia, por amor de Ô, Deus. mãe, A gente evita o assassinato. tá bom. Minha mãe vai se sentir tão normal em casa. tô te mandando um beijo aqui. Um beijo, minha tia. Prazer conhecer a senhora. Beijo, meus amores. Obrigada pelo carinho e lembrança. Cuidado com o réu primário. É aniversário dela hoje, é sério. Aniversário Parabéns! Oh, meu Deus, parabéns! Parabéns pra você. minha tia! Nessa data! Muitos anos de vida pra senhora, muita saúde, paz e menos gente fazendo passar raiva. É, verdade, isso aí. Porque assim, a gente já falou de um casal arretado, já falou de trisal e agora vamos falar daquilo que a gente gosta, né? Vovô e vovó. Cuidado. Ah, tá. Vovô e vovó ainda trepam. Fale por você. Fale por Fetiches, você. né, Alex? Assumindo aqui, fetiche Fantasia. cuidadoso. Doido por uma sugar mommy. Doido. Se Vamos você é uma lá. professora de meia idade que ainda não tem filhos, liga pra gente, meu amigo Alex. Tá Minha amiga Hannah ainda tá esperando. Velho, pelo amor de Deus, cortem a parte de mal. Porque se um dia ela ouvir isso aqui, eu tô fudido para caralho. Cara, Ray e Faye Copeland, na verdade, são um casal de, literalmente, como eu falei, idosos, 70 anos, e deixaram de ser aqueles vovós amorosos que todos nós conhecemos, né, pra se tornar simplesmente um dos maiores casais serial killers que existiram nos Estados Unidos. E os mais velhos da história do mundo, né? Exatamente, Exato. vale ser ressaltar essa parte. E uma curiosidade é que eles usavam as roupas de suas vítimas pra fazer colcha de inverno quente e aconchegar-se nela. Que beleza, né, bacana. pessoal? Reciclagem. Um pouco A gente já teve uns aqui que usavam de papel pra fazer roupa, né? Esse daí é o de menos. mórbido. Ah, antes isso do que a pele, né? Às vezes não. Às vezes a pele, ela te dá um Aquece acalento, um aquecimento. O negócio do calor humano. E isso, literalmente, que o tecido não dá. Enfim. Um toque pele na pele. Então vamos lá. A história começa em outubro de 1989. Temos mais um embaixador do Brasil aqui, mas um... Alex, pode ir, vai. Eu sei Leva. fazer hambúrguer e falar inglês, cara. Manda, Ó. manda. Perfeito. Alô, Bolsonaro. Enfim, outubro de 89, a polícia de Missouri recebeu uma denúncia de que um crânio de ossos humanos poderiam ser encontrados em terras de propriedade de um casal de idosos. E No não era caso- deles. A primeira coisa que eu ia pensar é, os velhos morreram. Há muito tempo. Não era o corpo deles, infelizmente. O último problema que a polícia teve com Ray Copeland envolveu uma fraude de animais domésticos. Então, quando a polícia, dentro da casa da fazenda de Ray, questionou sobre as fraudes, as autoridades fizeram uma busca lá e, tipo assim, não demorou muito tempo pra encontrar 5 corpos em decomposição. De gente mesmo, de E, bicho, não, gente. enterrados em covas ao redor da casa. Não, velho, é bacana. Pra você ver, nunca tá tarde pra você começar uma carreira de sucesso. Com certeza. Você tá vendo? Você tá com 30, você pensa, Nem não que a posso mais fazer carreira seja de faculdade. corpos. Exatamente, uma A carreira... hora. Cocaína, corpos, são coisas que a gente Derrubou tem que 5 deixar. corpos. Loucura, Nem que né? você acabe morto ou preso, vale a pena. Exatamente. Exatamente. Não desista dos seus sonhos. No relatório da autópsia, determinou que cada um tinha levado um tiro na nuca a queima-roupa. É tipo, botou aqui mesmo. Um carinho. No pescocinho. Chega aqui com o vovô. Minha amiga Hannah acabou de trocar de óculos, depois vocês contam pra gente o que é que vocês acharam, hein, meninas? Por favor, Vocês estão vendo gostaria aí, de um manda uma carta feedback. pra gente. Todo Entre em podcast, contato. cada um faz a mesma piada dos ouvintes gente, não estarem me conseguindo ver a desculpa. gente. Você me desculpa, não me adaptei ao formato ainda. As autoridades encontraram uma espingarda calibre 22 no interior da casa de Copeland, que testes balísticos provaram ser a mesma arma utilizada nos assassinatos. Olga vai pintar a unha durante a gravação do Vou podcast. passar ba- É você um matou? esmalte Pra de ficar boca, bonito. galera. Ah, tá. Pra vocês que estão vendo, né, ela quer ficar bonita. Vocês viram um vídeo esses tempos de um pastor que Agora ele passa sim. batom e... Chama a pombagira. Sim, ele passa batom. Eu acho que ele só queria uma desculpa pra se montar. Aí ele falou, Deus mandou aqui, vou desafiar a pombagira. Exatamente. Os produtos da Avon que agora estão vindo com pombagira de brinde, né, galera? Sempre bom aproveitar. Eu gosto. Eu comprei um dia desse. Aí. Comprei um dia desse. Uma pombagira? Aham. Show. Continue, Na verdade, eu Alex. comprei o Pode ir? batom, aí na hora que eu abri, ela saiu. Eu falei, vixe, Menina, Padilha, tu... oxi.
Mas eu gostei, hoje somos amigas. Durante a acusação, Ray Copeland tentou alegar insanidade. Acho que todo mundo, né, faz isso. Ele sempre né? tem. Mas aí eles Todo conseguem, mundo é né? louco. Eles conseguem, pela Os idade. velhos, não. Quer dizer, não sei se nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem. Ah, é? Idade, é. Tem isso? Sabia não. Tem. Aqui no Brasil tem, não sei se lá fora tem. Mas não teve jeito, não. A esposa dele, inclusive, ela foi condenada... 5 Sim. sentenças de morte. Sim, 5 sentenças de morte. Tipo, Como é que a pessoa morre 5 vezes? vai ser um pouco complicado. Com 70 anos, dá pra Mas tu é morrer nem justamente- meia Sabe vez. como é que dá pra fazer isso? Viagem no tempo. Tá bom, incrível. Vingadoras! Temos pedidos, inclusive, do podcast Vingadores, de minha querida amiga Bells. Eu tenho certeza que Bells é um Bells? fake de Olga. Não é, May. É um Pior que não fake é. de Ela Olga, só é não muito existe. parecida comigo. Quando o carinha ficou sabendo que a esposa foi sentenciada a morrer 300 vezes, morrer, ser ressuscitada e morrer de novo, ele falou, ah, beleza, esse tipo de coisa acontece. Poxa, Quem matou 5 pessoas a queimar roupa? pois é. Depois que ele viu que não dava pra alegar a porra da insanidade, ele tentou buscar um acordo com a justiça pra tentar livrar a cabeça dele. Então ele diminuía 5 penas de morte pra quem sabe 3. As autoridades não estavam dispostas a formar um acordo e as acusações de assassinato em primeiro grau permaneceram. Durante o julgamento, o advogado tentou provar que Faye foi outra das vítimas de Ray e que ela sofria de síndrome de mulheres maltratadas. Em boa parte dos casos, quando é um casal agindo, a galera ali do famigerado direito, eles tentam jogar essa mesmo, de que o marido era abusivo e tava levando a mulher pra esse caminho. Mas tu, olhando esses casos, em boa parte, realmente é isso, sabe? É. O cara doutrina a mulher de alguma forma, ele faz ela pensar que, tipo, só ele gosta dela, só ele torna serve ela pra ela. submissa, né? E ele vira um Completamente deus de alguma submissa. forma e ela vai na onda, É. entendeu? Foram sentenciados à morte. Também a gente nem precisava condenar a morte. Não ia viver mais 3 anos e ia morrer. Exato, precisa fazer Pô, pra nada. quê? Gastar com cadeira elétrica. Então, Eles deixa foram os caras na casa sentenciados, mas deles. nenhum dos dois morreu com a sentença. Eles conseguiram dibrar isso aí. Eles morreram antes. É, exato. Sim, exatamente, morreram antes. Vou falar sobre Ai, amor. Charlene e Gerald Galego. Em 1980, o casal foi acusado de uma série de crimes brutais no estado da Califórnia. Os crimes ficaram conhecidos como assassinatos de escravas sexuais. É bizarro, completamente bizarro. Esses casais, né, querendo apimentar o casamento. Vai no sex shop? Não. Não. Mata pessoas. Exatamente. Corpos de jovens foram encontrados, amarrados em diferentes pontos do país. Elas haviam sido sequestradas, estupradas, espancadas e assassinadas. A primeira vítima foi uma jovem de 21 anos, que estava grávida de 5 meses. E o caso dela, eu acho assim que é o mais... Sim, porque a Charlene, ela é loucona das ideias mesmo. Ela não tá, tipo, sendo levada por ele. Ela tá muito afim de Ela tá é ali. doidona. Sim. Até a Ela- declaração dela, velho. Sim. A vítima precisou ir a uma consulta e resolveu pegar uma carona nas redondezas. E ela sempre fazia isso. Não faça isso nunca na Mas bem que vida. antigamente rolava, né, velho? Sim. Hoje em dia que a gente não faz isso, nem Verdade. sonha a gente Tipo, faz. quer aceitar carona? Pega a carona, pedir assim, ó, você tá indo pra onde? Só que o foda é que, tipo, isso rola muito quando você é uma mulher e você evita pegar carona com homens. Mas quando tu vê, tipo... Uma Um menina, casal. Não, uma mulher. É. A Charlene, ela, tipo, geralmente atacava sozinha. Ela, Sim. tipo, dava carona e atraía pra um lugar onde o marido Exatamente. tava pra matar. O corpo dela só foi encontrado 2 semanas depois por 2 turistas e estava semi-enterrado na areia da praia. Semi-enterrado. Pra que ter trabalho, né? Semi-enterrado. Com as pernas e as mãos amarradas. E pela autópsia descobriram que ela tinha sido enterrada viva. Porque Caralho. ela tinha Jesus. muita areia no pulmão. Meu pai do céu. O desespero, bicho. Que porra de morte é essa, mano? Meu Deus do céu. A investigação desse caso não deu em nada e a polícia arquivou o processo. O namorado dela ficou sendo como suspeito, só que eles não tinham muitas provas que ele realmente tinha feito isso. Então a polícia deixou pra lá e arquivou o caso e ficou por isso mesmo, a mulher morreu. Foi igual o caso da Carla e do Paul, que daqui a pouco o Olga vai falar que, tipo, o cara Depois chegou desse. perto de ser pego. Bem, era tipo assim, ele tava andando aqui, a polícia chegava aqui, no que chegava aqui ele fazia... tá ligado? Exatamente. E a Olga, polícia não se tocava, velho. Olga acabou de exemplificar aqui com as mãos, espero que vocês tenham entendido. Oh, meu Deus, é mesmo, né? Ele tangenciava a polícia assim, meu. Ele lambia o carro da polícia, tá ligado, velho? O carro dele passava lambendo e a Sim. polícia cagava. Enquanto isso, que a polícia arquivou o caso e tudo mais, eles faziam outra vítima. Uma mulher de 34 anos que trabalhava num bar e uma noite ficou até tarde para fechar. Nesse dia, ela foi abordada pelo casal e sequestrada. Alguns dias depois, encontraram o corpo dela no rio, também amarrado. O caso que levou a polícia a Charlene e Gerald foi de um casal de noivos que foram abordados em um estacionamento por Gerald, que ele tava com a arma e, tipo, abordou os dois e botaram dentro da van e sequestrou. E aí, uma testemunha anotou a placa do carro e levou até a polícia. Aí a polícia foi até a casa de Charlene, o carro tava no nome dela, e chegando lá, o carro estava lá, mas ela desmentiu a versão e disse que no dia do crime tinha saído com o namorado no carro dele. Aí, sem provas concretas, de novo, a gente, polícia por amor de Deus. foi embora. Nunca tem, né? Mas Impressionante. eles ficaram
ficaram desconfiados e continuou com a investigação. Eles investigaram a placa do carro do namorado dela, que tava no nome pseudônimo dele. J.K. Rowling. Só que aí a família dela foi na polícia e denunciou ele, dizendo o nome dele real, que era Gerald Galego. E aí, quando eles puxaram a ficha, tinha uma quantidade imensa de crimes dele, de estupro, assassinato, assalto e pedofilia. Com isso, a polícia finalmente entendeu que Demorou eles um pouquinho, estavam envolvidos nos outros crimes. Imagina todo mundo reunindo no computador, assim, no computador, não, nas fichas, né? Aí olhando e falando, Só que aí, o que é que aconteceu? Quando eles descobriram isso, os casais já tinham fugido. Só que Por amor de Deus, tem que acabar com a Polícia Mundial. tem que acabar. Tem que cancelar acabar. com a polícia mesmo, não dá não. Aí eles ficaram foragidos por muito tempo, só que aí acabou o dinheiro. Charlene ligou pra mãe. E aí a mãe disse, não, vem que eu vou te dar o dinheiro. Mentira. A mãe tava traindo ela pra ser presa. Atraiu ela pra ser presa. Aí ele- não tá, eu faria Mãe, igual. quem educa, é isso mesmo, tá certo. Se você assassinar alguém, mãe tá ouvindo isso, me entregue também. Exatamente. Aí os... Menino, se no seu caso, você tem chance de entregar a tua mãe. Isso quer dizer. Tá barril. Aí assim eles foram pegos, né? A família de Charlene fez um acordo com a polícia para testemunhar contra Gerald, para reduzir sua pena. Nesses relatos, ela detalhou tudo o que aconteceu nos crimes que ela cometeu com o namorado. Segundo ela, tudo começou quando ele contou sobre suas fantasias sexuais para ela. E ela, como uma pessoa normal que era, gostou. Ah, claro. Normal. Você não entenderia, eu tenho gosto peculiar. Ai, meu Deus do céu. Aí abriu uma sala, tá um bocado de cadáver. Ele dizia que tinha vontade de fazer escravas sexuais e por isso tinha comprado uma van com cama para poder perseguir e abusar das mulheres. E a função dela seria atrair as meninas de forma inocente para dentro da van e levar elas até ele para poder ele cometer o resto do negócio, Do né? crime. Uma grande pilota de fuga. Exatamente. Quando ela começou a testemunhar contra, ela contou que ela tinha começado a fazer isso há 2 anos antes. Então, tipo, a primeira vítima, que tinha sido a garota grávida, não era a primeira vítima. Uhum. Já tinham tido várias outras vítimas, só que, Que não ninguém ligaram a sabe. eles. Uhum. Pela colaboração de Charlene com a polícia, ela recebeu a pena de 16 anos de prisão. Já ele foi condenado à sentença de morte, mas morreu de câncer. O reto. Importantíssimo, câncer retal, hein, galera? Antes de poder ir pra câmara de gás. Uma pena, É perder essa importante. oportunidade. Pois Pena. é. Ela foi solta em 2002. Eu acho que... Sim, sim. Eu acho que dos casos que a gente vai falar aqui, e tá tratando no caso, esse é um dos mais injustos, a condenação. Porque, Sim. tipo, ela tava muito envolvida com aquilo. Sim, Tava sim. mesmo. Tava. E ela não tinha Completamente. remorso algum. Ela não tinha remorso algum. Ela chegou a falar, num dos interrogatórios, abre aspas, era fácil e divertido e realmente gostávamos disso. Então por que não deveríamos fazer? Ela... Porque é feio matar, meu anjo. Ela justificou como se todos os desejos sexuais de todas as pessoas tivessem que ser respeitados. Sim. Ah, claro. Sabe? Ah, mas é meu desejo sexual. Tem que Liberdade de expressão. Então, já que a gente já comentou sobre esse caso no meio de Hannah, foi o Bernardo e Carla Homolka, ou o casal Barbie e Ken, porque eles eram loiros e ricos. Alguém precisava dar um codinome pra Inclusive, eles. a Charlene também era de uma família bem rica. Coisa de... né? Entendeu? Ah, é isso que fazer, né, galera? Aliás, esses dois foram a primeira geração de Barbie humanos, né? Que delícia. Putz. Logo depois, Cauã tivemos... veio depois. Eu vi depois com a minha lei de Com a lente contato. de mal contato feita. âmbar dele. Exatamente. Pra falar deles, eu vou contextualizar sobre a origem de ambos, porque eu acho interessante falar. Então, eu não vou falar com a intenção de justificar o que rolou nem nada, mas eu acho importante ter um background pra Sim. entender, né, mais ou menos como funcionava a mente deles. Ok. Em parte, porque nunca vai ser possível entender. Vai lá, vai. O Paul, ele nasceu em 64, em Toronto. Ele tinha 2 irmãos mais velhos e morava com seus pais. O pai dele era extremamente violento, agredia a esposa e abusava sexualmente da própria filha. A mãe do Paul desenvolveu um quadro gravíssimo de depressão, chegando ao ponto de abandonar a família e viver isolada no porão da própria casa. Ela não saía pra nada. Eu nas férias. Puta merda. Desculpa. Concordo. É Porra. pra gente todo especial, mas sim. Porque eu não quero me denunciar, entendeu? Quando o Paul cresceu, ele descobriu que não era filho biológico do pai dele, mas sim foi de um caso antigo, amoroso da mãe dele. E aí fudeu. Ele já era meio perturbado, ele passou a odiar a mãe e a ter uma imagem impura dela. Ele odiava o pai por motivos óbvios e aí passou a odiar a mãe também, e aí foi o combo da família inteira. É um combo de ódio. Ele passou também a detestar mulheres em geral. Ele ia pra bares, desenvolveu uma fantasia sexual por submissão. Ele humilhava suas namoradas em público e espancava e estuprava elas em casa. Ele teve várias namoradas, porque ele era um cara bonito, tá ligado? E aí as meninas se iludiam super, caía na lábia dele. Peraí, ele tinha aversão à mulher e saía ficando com as meninas na balada? Ele namorava as meninas, mas só pra suprir a necessidade dele de humilhar e estuprar as mulheres, entendeu? Porque estupro é uma forma de humilhação, né? Já a Carla, ela nasceu em 70. Ela tinha 2 irmãs mais novas, Lori e Tammy. Por favor, gravem essa parte aí das irmãs mais novas. Infelizmente. Gravando. Infelizmente. Há retornos. Era uma menina normal, estudiosa, sonhava em se casar, era assistente veterinária na época. Enfim, não tinha nada que mostrasse indícios do que ela faria no futuro. Seu background não dava indício nenhum. Em 87, eles se conheceram em uma convenção e se apaixonaram assim, imediatamente. Ah,
otaku, né? Pura Com Body Deus, certeza, tinha que tenho ser. certeza. Você é fã de Naruto, não é possível. Não. Certeza que assiste essa ceia. Sim. Exatamente. Aliás, saiu na Netflix o Aham, remake de Cavaleiros todos do ao Zodíaco. redor de... Muito ruim. Você tu achou bom? Achei muito Eu ruim. achei uma animação bizarra. Horrível. É muito esquisitão, velho. E o Shun, mais uma vez, mulher. Pura amor de Deus, né, galera? Tá errado. Sim, tipo, eu acho legal. Eu acho legal eles quererem incluir mulheres e tal, porque antes só tinham duas e elas usavam máscara e mal lutavam, entendeu? Mas quando você pega o único personagem que não tem aquela Viado. coisa... Ah. Não, o autor falou que ele não é viado, não. O autor falou que ele não é viado, não. Não, né, não. Ele é gay. O autor disse Esquenta que o não. corpo de yoga na casa de aquário. Broderagem! Broderagem! Eu faço isso com meus brothers Eu também. assisti. Quando eles pegam o único cara do time que, tipo, não tá ali lutando pra se vingar de alguém, não tá lutando pra proteger uma mina, não tá sendo agressivo, não curte violência. Não! O único cara que foge. O único cara que foge do quesito masculinidade tóxica e transformam justo esse cara em mulher, eu acho que a série perde. Eu acho que eles podiam ter transformado Yoga em mulher, que é tipo super fodão, é inteligentão. Gente, Yoga! Me transformando em mulher. rapidão. Serial killer, por favor. Ah, voltando. Vai que ele vira, sabe? Cavaleiro do Zodíaco matou a galera também. Mas não são casais. Droga. Vamos ter um episódio de Otaquice só aqui. Fazer yoga e... Deus É, ó, mais. metade Yoga e tá Shun a gente aqui, não metade sabe. Vingadores. Pode ser. Metade Otaquice, metade Agora Vingadores. Mas, tipo, não parece cutscene de videogame, velho? Parece. Mano, sim. O gráfico uma eterna cutscene. literalmente cutscene de É videogame. muito feio, muito É feio, muito esquisitão. feio. Véi, parece uma daquelas temporadas de Winx ruim, que é 3D. Sim. Mas o Winx é ruim. Não é não. Mas quando fica 3D, fica pior. Vai querer ser. Quando eles começaram a se relacionar, todo mundo ao redor dela percebeu que ela mudou muito. Ela virou submissa dele, que tinha total controle do que ela fazia, vestia e até mesmo dizia. Menos de 3 anos de namoro, eles ficaram noivos e os pais de Carla convidaram Paul pra morar com ele, já que ele morava relativamente longe, na mesma cidade. Não entendi. Nessa época, ele se abriu pra Carla sobre o comportamento sádico que ele tinha, inclusive sobre suas taras, casos de assédio e estupro. Ela curtiu também. Ela, como submissa a ele, falou tudo bem. Show. E encorajava esse comportamento. E assim, se ele já fazia antes, sozinho, agora Meu que ele Deus estava do com céu. uma mulher, Se juntos já causa, imagina juntas. menino do céu. Entendeu? Com essa força que ela dava a ele começou a fazer mais ainda. Ela chegava a ficar feliz em ver que ele estava feliz fazendo o que fazia. A partir daí, a mídia começou a divulgar que tinha um estuprador solto. Só que assim, não tinha uma imagem dele. As vítimas não conseguiam definir, às vezes por trauma, às vezes por não conseguir enxergar direito. E aí, até o momento que uma vítima conseguiu fazer um retrato falado dele e ficou idêntico, muito parecido. Nisso, alguns familiares e amigos falavam, porra. Aí começaram a levar pra polícia e falaram, ó, eu tenho um parente meu, um amigo meu, que é muito parecido com esse retrato falado. Nisso, o Paul foi interrogado, mas assim, como todo serial killer, ele tinha uma lábia impecável, conquistava todo mundo com palavras, não sei o quê. E bem, Cinismo, né, galera? ele era branco. Ah, O máximo que aconteceu foi ele ter seu DNA coletado, que nem foi utilizado pra porra nenhuma. sim, mano, na moral. Joga Se fora. não tem adaptação cinematográfica disso, tem que ter. Tem. Tem? Tem. Importantíssimo. Eu vou falar que eu fale. disso, se você deixar. Em breve. Depois disso, eles resolveram se mudar. Eles convenceram a família da Carla a se mudar. E era todo mundo ensandecido por ele, porque ele conquistava todo mundo. Ele era um cara bonito, rico, simpático, com quem ele não queria matar. E pronto. Com essa mudança, o Paul começou a expressar o desejo de tirar a virgindade de Tammy. E contou irmã isso... mais A irmã, nova uma das da irmãs mais Carla. novas. Tinha a Lori e tinha a Tammy. E ele contou isso a Carla, que prontamente concordou, porque Meu na Deus cabeça do céu. dela, como ela conheceu o Paul com uma certa idade já, tipo, ela mais velha, ela já não era mais virgem. E aí ela achou que ela tava devendo de devia alguma isso forma. a ele. É, o que é loucura. Mas enfim, tudo bem. Ah, de contar isso eu nem falo nada, porque já... Eu conheço muitas que, Tanta que gente pensa pensam assim assim, até hoje, é. é uma pressão de sistema... Muitos, no aumentou, caso, aumentou porque é imenso. dos dois sexos, né? Enfim, com isso, ela começou a dar brechas pra que ele pudesse entrar no quarto de Tammy enquanto ela dormia, conseguisse ver ela mudando de roupa e tal. Até a hora que ela sentiu que isso não satisfazia mais ele, e ela resolveu que tinha que partir pra ação. Que loucura. Ela amiga. trabalhava como assistente veterinária, né? Sim. Aí ela catou uns remédios lá, Pô, dopou a irmã, né? ela dopou a irmã. Escrotíssimo. Ela pegou um remédio sem ninguém Porra. saber e seu plano era drogar a irmã e deixar Paul estuprar e fazer o que quisesse com a menina. Poucos dias de Natal, tinha um jantar na casa deles. Detalhe importante, Paul tinha uma filmadora. E aí, durante o jantar, ele ficava fazendo gracinha, brincando com todo mundo, filmando aquele negócio bem americano, que americano adora fazer isso, né? Sim, sim, sim. Então, sim. quase todo filme que tem de família feliz tem alguém filmando as coisas que estão acontecendo. Enfim. Não só o nosso trisal da coxinha também. Também é Tem- filmar, mas não os momentos felizes, hein? Então, Quer tem dizer, um pra quem? Tem um serial killer aí com as vibes de cineasta. né? Momentos felizes pra quem? Não Exato. sabemos. Depois de jantar, eles foram dormir, mas Paul e Carla convenceram Tammy a ficar na sala vendo filme com eles. E assim, Poxa, vale ressaltar que ela era bem novinha, inocente nesse quesito. Nunca ia pensar que a irmã fosse capaz de Quem, fazer né? alguma coisa assim. E ela era doida por Paul, então pronto, ficaram lá. Doida não no sentido romântico da coisa, mas doida porque, pô, era um Sim. cara legal e tal, que fazia a irmã dela feliz. Nisso, os dois começaram a dar algumas bebidas pra ela que estavam com um remédio que a Carla tinha pegado na clínica. A menina desmaiou, e assim que isso aconteceu, eles ligaram a câmera e filmaram tudo o que fizeram. Oh, meu. Inclusive, Carla participou do estupro. Ela estava do lado de fora, mas ele pediu pra ela participar. Ficar acariciando a irmã desacordada, não sei o quê. Puta que
pariu. Quando terminaram, a Tammy acordou, passando muito mal, vomitando e engasgando com o próprio vômito. Eles ligaram pro hospital e alegaram que ela tinha bebido muito por isso estava naquele estado. Só que, além dos remédios, a Carla também usou olatano, que é tipo um clorofórmio, aquele líquido que coloca em um pano e quando a pessoa inala, ela desmaia. Sim. Quem vê filme sabe, galera. Tinha momentos que ela começava a ficar mais lúcida durante o processo, aí Carla ia lá, ela desmaiava de novo. Toda essa mistura fez com que a menina perdesse os sentidos e quando chegou no hospital ela já não tinha mais vida. Ninguém desconfiou do que aconteceu. A Carla e o Paul alegaram que ela só passou mal, foi um mal súbito, foi pro hospital e morreu. Eventualmente, Paul e Carla foram morar sozinhos e depois do primeiro crime juntos, eles decidiram que gostaram do negócio, principalmente Carla. Eu acho que, na minha cabeça, na minha concepção, ela via que o Paul tava se divertindo com aquilo de uma maneira muito sádica e triste, né? E ela sentia prazer, ficava feliz em ver que ele estava feliz. Ela faria qualquer coisa pra garantir que ele estivesse com ela. Feliz com ela. Uhum. Exatamente. A segunda vítima foi uma colega de trabalho de Carla e o modus operandi foi o mesmo. Jantar depois de dopar a vítima, estuprar e quando a vítima acordasse, alegar que ela passou mal e desmaiou. Carla disse que era o presente de casamento pro noivo. Ela entregou. Ela dopou depois que ela desmaiou. Tanto kit bom da Boticário, gente. Tanto vale- perfume bom da Caiaque. Deus do Inodê, céu. caiaque. Meu Deus do céu. Inodê tá aí, né? Meu Deus, Free, Malbec, tanta coisa legal. Malbec não. Ei, É pá. o único que eu uso. Eu nem sabia que ela usava Malbec, Eu ela só que uso sabia. Malbec, é muito triste, porque eu só vejo todo esculhambando. Novamente, os dois agiram em conjunto e filmaram tudo. Poucos dias depois, Paul avistou sua próxima vítima, uma menina de 14 anos. Eram 2 da manhã e ela voltava pra casa de um velório. Ô, minha filha, essa festa virou um enterro mesmo. Esse enterro virou Não, um enterro esse maior enterro ainda. virou um enterraço, né? Porra! Porém, a menina tava sem a chave e os pais não deixaram, tipo, não escutaram ela batendo na porta, não escutaram ela chamando. Ela caminhou até um orelhão pra ligar pras amigas pra pedir pra dormir na casa delas. Só que as amigas negaram. Eu não vou entender. Nunca, não dá. Mas no remorso que as meninas devem ter sentido depois. Ah, eu achei que você nunca entendeu o orelhão. É porque naquela época tinha bastante. Entendeu? Hoje em dia não tem tanto. No trajeto de volta do orelhão pra casa pra tentar entrar de novo, o Paul abordou ela e ofereceu ajuda. No momento em que ela fez menção de entrar no carro, ele já agarrou ela, botou dentro do carro, vendou, amarrou e levou pra casa, onde ela ficou presa por 24 horas. Paul e Carla estupraram a menina e filmaram tudo novamente, mantendo a venda pra que ela não soubesse quem estava fazendo aquilo com ela. Só que, eventualmente, a venda caiu. E aí, quando eles perceberam isso, eles falaram, fudeu, vamos ter que matar. Não que eles já não quisessem, na minha cabeça eles já queriam fazer isso, isso foi só um pretexto fazer isso mais rápido. Nesse dia, eles tinham um jantar em casa com a família. Então, assim, o que eles fizeram? Eles deixaram o corpo no porão, foram jantar, comeram felizes, com a mãozinha lavadinha, no anais. Depois de jantar, eles desmembraram o corpo e colocaram em blocos de cimento, que foram jogados em um lago. E aí, no dia do casamento de Paul e Carla, um pescador descobriu esses blocos de cimento. Enfim, poucos dias depois, eles chamaram novamente a colega de trabalho de Carla pra jantar com ela, e a menina foi de novo. Pra quê? Eles repetiram o modus operandi com a mesma ladainha de que ela passou mal e eles ajudaram ela novamente. Só que o pior de tudo foi que ela teve uma parada cardíaca nesse rolê aí e eles ressuscitaram ela e aí Salvador, falaram né? que eles salvaram a vida dela e ela acreditou e ficou muito grata e depois disso eles resolveram atacar novamente. A vítima agora era uma menina de 15 anos, que foi abordada por Carla pedindo informações e no momento que ele conseguiu a atenção dela, o Paul pegou ela por trás, imobilizou e jogou dentro do carro. Poucas horas depois, o sumiço da menina foi noticiado e por ser durante o dia, algumas pessoas viram o que aconteceu e resolveram denunciar. Porém, como esse casal parece que é protegido por alguma porra, as denúncias levaram a lugar nenhum. Esses trabalhos fortes, né? Pra fechar Justamente, corpo. fechação de corpo. As buscas levaram a polícia a buscar por um Camaro bege, que era muito longe do carro de Paul, que era um Nissan de uma cor completamente diferente. Eles mantiveram a menina em cativeiro durante 5 dias e nesse meio tempo estupraram e agrediram ela da mesma maneira que haviam feito antes, tudo em câmera. Paul sempre foi muito abusivo, mas ele tinha piorado muito. Eles murravam a Carla, chegando ao ponto dela ficar irreconhecível para familiares, para todo mundo. Até o ponto que a família conseguiu convencê-la a deixar Paul. E como ela tava muito machucada, foi levada ao hospital e interrogada pela polícia. Se vocês procurarem no Google as imagens, é assustador. Isso Eu já aqui vi, dela, a eu parte de vi. baixo do olho, até metade da bochecha, tudo roxo, aquele roxo quase preto. Porra, é bizarro mesmo. Muito bizarro, muito bizarro. A partir desse interrogatório com a polícia, eles começaram a ligar os pontos das coisas, Porra, dos, demorou, né, galera? dos estupros. E assim, o fato deles ter mudado de cidade, ninguém se tocou que assim, na cidade que eles estavam, teve a onda de estupro. Aí quando eles se mudaram, parou. Aí começou na cidade que eles se mudaram. E ninguém se tocou nisso. Aí quando a polícia começou a ligar os pontos, A polícia A sempre Carla- em delay, né? é, sempre. A gente age muito mais rápido que a polícia. Você vê? Aqui, meu amor, aqui é Criminal Minds, meu anjo. Como eles estavam muito perto de descobrir que ela tava ficando com o cu na mão, ela resolveu contar a versão dela, para um tio. Imediatamente eles contrataram um advogado pra ela e Carla entregou o Paul como o estuprador que tanto procurava.
esperavam. Ela confessou a parte dela nos assassinatos, mas sempre se colocando como vítima, que havia sido coagida pra fazer as coisas. E assim, como ela tava sendo agredida, não sei o quê, juntou os fatos e aí pronto, rolou. Eu acho que se não fossem as imagens das câmeras, ela tinha saído ilesa desse negócio. E tranquilamente. Ele foi preso em fevereiro de 93 e Carla em julho do mesmo ano. Ela conseguiu um acordo com o promotor e cumpriu 2 penas de 10 anos ao mesmo tempo. Foi solto em 2005 e hoje é casada, tem 3 filhos e atende por Leanne Bordelais. Que ótimo, né? Ele tá na cadeia, condenado à prisão perpétua, sem qualquer chance de pedir condicional. Ou seja... E morreu que Favorável perdeu não a tá, não. vida. É, literalmente. Entendeu, foi? Menina, que bom que você atualizou a gente quanto a isso. Importante. Perdeu a vida, foi? Perdeu. Foi uma constatação aqui de minha grande tá. amiga Hannah. Não sei se ela tá casada com esse cara agora, mas durante a prisão, a Carla manteve relacionamento Com o irmão do Não, advogado de com defesa. detento. Foi? Agora ela tá com o irmão do advogado de defesa. Quando tava presa... O pai dos filhos dela é irmão do advogado de defesa. Tem que ter coragem, né? Muita? Menina! Porque Muito. Quando ela tava presa, ela manteve relação por cartas com um outro detento. Romântico. O Paul, ele é o mesmo caso do Ted, que ele recebia defendeu, carta não? de... Não, ele não se defendeu, não. Aí já é um nível de inteligência acima do normal. Mas ele recebia cartas, inclusive ele noivou de uma fã do lado de fora. Mas não foi nada, não. Ela, inclusive, se formou em psicologia. Pra que ela consiga se ajudar agora, né? E mesmo soltando ela, a justiça deixou bem claro que ela não tinha nem remorso, nem discernimento. E ainda era um perigo pra sociedade. Ou seja, Segue sendo. pessoal dos Estados Unidos, boa sorte. Tenho certeza que tem muita gente ouvindo. Nosso público norte-americano é imenso. É imenso, muito grande. Tome cuidado aí, galera. Eu já falei de Lampião e Maria Bonita, agora eu falo da versão genérica deles. A versão genérica que fizeram nos Estados Unidos. Bonnie e Clyde. Os dois vieram de uma origem bem pobre também. Bonnie era garçonete quando conheceu Clyde. Formou uma ganguezinha do barulho e aterrorizou os Estados Unidos com vários assaltos e assassinatos. Ela era a pilota de fuga do grupo também. Era ela quem Também dirigiu o mais um negócio. aí, ó. Enquanto ela era uma estudante promissora, escrevia beça, fazia poesia, ele já tinha umas passagens pela famigerada polícia. Os historiadores dizem, inclusive, que o objetivo dele roubando, matando e destruindo era se vingar do sistema carcerário dos Estados Unidos por ter tratado ele mal. Fazia um protesto maneiro, né, galera? Precisa matar gente não, por favor. Numa dessas prisões, ele era obrigado a exercer trabalhos pesados. Pra tentar ser transferido, ele chegou a arrancar 2 dedos do pé. Sim. Um Puta que machado. pariu, velho. Ele fez Um isso. machado. A festa acabou quando a polícia armou uma emboscada pra eles na Louisiana. Os dois estavam de carro, no meio de uma perseguição. Aí Clyde pega um papel e vai escrever uma carta pra quem? Pra mãe? Pra gerações futuras? Por essa festa vir um enterro? Não. Não, ele escreve pro dono da Ford. Essa coisa aí lá é sensacional. É sério. Pra elogiar os carros que ele fazia. Prioridade, né, galera? Porque Clyde, ele tinha uma preferência por roubar carros Ford. Por Ele que literal- será? Fanboy. Não, literalmente. Ele falava que o motor era melhor, que ele se sentia mais confortável, que não sei Fugia o quê. mais rápido, fazia Então, drift. Na carta, ele agradecia a Harry Ford por ter desenvolvido os carros, falava do bom trabalho, não sei o quê, e nisso ele mencionava que sempre que ele podia, sempre que tinha condições, ele chegava lá e roubava o carro Ford. Você pedia condições, parece quando eu tenho dinheiro, não. Quando eu tenho uma arma aqui comigo, eu aponto pra cabeça de um É tipo assim, quando eu tenho uma arma comigo e passa Um Ford eu resolvo. passa um escort na minha frente, eu vou lá e dou uma roubada. Lógico, como é que eu vou resistir a um negócio desse? Além deles dois, tinha um outro casal que por um tempo ficaram com eles, que era o irmão de Clyde e a mulher dele, que eu esqueci agora por nome dos dois. Buck Blanche. É, exatamente. Ele escreveu as lindas palavras pro dono da Ford. De fuder. Exato. Muito bom. E logo depois morreu, né? Que ele tava na perseguição, a polícia descendo bala no carro que eles estavam, e ele lá com o papelzinho escrevendo. Só eu, todinha. Escreveu a última palavra e tiro na cabeça e morreu mesmo. Eu achei condizente, eu achei um negócio bem coreografado. Você vê? Foram 130 tiros disparados contra o carro. A mídia espetacularizou tanto a situação toda que quando eles morreram, teve gente que foi na cena do crime, arrancou o cabelo de Bonnie, tentou arrancar a orelha, enfim. Souvenirs, né, galera? Quando Brinde, a gente vai... Sim, brinde. sim, todos queremos. Levar um pedacinho comigo. E o carro dele está em exposição até hoje. Mas o carro faz 110 tiros, literalmente... 130, né? 130. Sabe o que é muito esquisito e pra mim não bate direito nessa história? Que um carro leva 130 tiros e tem 2 pessoas brancas dentro. Eu fiquei chocado. Enfim. Realmente. Realmente. A Bonnie, como eu falei, Uma ela... grande observação. Sim, a Bonnie, como eu falei, ela era escritora, né? E ela escreveu uma poesia contando a história deles. E, tipo, é bem escrito mesmo. Chama A Morte de Bonnie e Clyde. Dá uma procurada Previu, na né? internet, galera. Procura esse Previu, exato, mas pessoal. previu mesmo, né? Sim, Porque sim, só sim. será se previu Não uns era fato que ia 130 tiros? Sim, todo mundo, né? Não, mas a polícia ia matar. É Todos nós, mesmo, toda minha nossa grande geração, amiga, é mesmo. É mesmo, Estamos mesmo. contando com isso. E em uma dessas fugas, inclusive, eles tiveram um acidente automobilístico. E aí Bonnie fudeu a perna num grau. E mesmo assim eles continuaram roubando. Só que quando eles iam fugir da cena de crime, Clyde jogava ela nas costas e corria com ela. Ela não conseguia nem caminhar mais. Eu ia dizer que fofo, mas... Que foi. E que problemático, né? Já falamos de religião aqui não, né? Menino, não que eu me Já, lembre, hein? teve aceita, serve? É mais ou menos isso aí mesmo.
Vocês conhecem Adolfo de Jesus Constanzo? Não. Então tá, vamos lá. Uma certa feita, Adolfo de Jesus Constanzo resolveu visitar a cidade do México, o ano 1983. Após ter consultado cartas de tarô, ele decidiu recrutar 2 homens mais jovens, o nome era Martim Quintana Rodrigues e Osmar Chio Oria Ochoa, como seus servos, amantes e discípulos. Constanzo voltou para Miami, mas pouco depois ele se mudou para a cidade do México, em meados de 84 ele voltou para a cidade do México, e nos anos subsequentes a isso, ele simplesmente virou líder de um culto religioso com os traficantes de drogas, músicos e até policiais. Constanzo começou a sua carreira religiosa muito novo ainda, influenciado pelo seu pai. Então, tipo assim, antes dessa putaria do tarô, ele já estava envolvido com os crimes da igreja. Feitiçaria. A coisa do satanismo. Exatamente. Ele começou a prever eventos futuros, sim. O filho da puta era vidente. Quer dizer, disse que era vidente. Isso começou desde criança. E ele foi rotulado como um homem que poderia dizer o futuro com uma precisão assustadora. Logo bem cedo, Constantino foi preso e quando declarou que ele seria um homem do mal e adorador do próprio diabo, ele alegou que não tinha alma. O culto, né, que tinha sede na fronteira dos Estados Unidos com o México, vendia drogas, realizava cerimônias ocultistas envolvendo grandes valores e até o final de 87 matou pessoas para uso em sacrifícios humanos. O meio que era tudo ali, várias coisas, um dois É um bagulho meio organizado, é um samba do crioulo doido. Um leve outro. Sim, é tipo um barbeiro que faz xerox. Como do BK. Em meados de 89, o pessoal estipula-se que 60 pessoas chegaram a desaparecer no México. A polícia encontrou uma sepultura oculta onde foram enterrados 12 corpos. Tô lá. Dá pra Cavando caber direitinho. todo mundo. Se cavar direitinho, cabe todo mundo. Essas vítimas seriam rivais do tráfico de drogas. Eles descobriram o culto de Constanzo completamente por acaso. E numa investigação de drogas que não tinha nenhuma relação com o caso, simplesmente acabou que nessa brincadeira aí eles descobriram e pegaram a porra toda. Foi justamente quando esse rapaz americano sumiu. Porque enquanto só os mexicanos estão morrendo, tá tudo de boa. Mas quando o norte-americano morre no México, aí Absurdo. Aí a coisa é... estamos perdendo as estribeiras. Aí descobriram. Perguntaram pro um dos traficantes o que é que eles faziam nesse sítiozinho, né? Aí ele falou, a gente mata um pessoal, a gente enterra os corpos. Eles tinham tanta fé nesse culto deles que eles se achavam intocáveis, achavam que a polícia não ia fazer nada nunca, não ia ter poder contra eles. Coragem, né? Bobagem. E tipo, eles tinham um culto satanista de traficantes num sítio chamado Santa Helena. Parece uma história da Damares, mas não, aconteceu mesmo. Uma das líderes mais confiáveis de Constanzo dentro do seu culto, que era Sara Maria Aldrete, que tinha relações com ele e tudo, foi detida e pouco tempo depois também morreu. Ela, inclusive, é da mesma cidade onde era realizado o culto, Matamoros. Desse culto satanista, ele era o padrinho, tipo, todo poderoso. Padrinho da morte. Sim, e ela se tornou a madrinha. É. Aí ela Exato. era líder e um vice-líder ali, o negócio ele eleito. Na verdade, ele era literalmente apelidado como padrinho de Matamoros. E padrinho e madrinha, no caso. Sim. Caralho. E antes de se unir a ele, deles ficarem juntos e virarem líderes desse culto, ela estudava, inclusive, nos Estados Unidos. Apesar de morar lá, ela passou umas temporadas nos Estados Unidos, ela era uma estudante muito promissora. E prometeu e cumpriu o quê? Tá parecendo eu. Exato. Todos Só que eu nunca nós. prometi nada, eu sempre fui a Eu promessa não da prometi, merda, criaram promessas ao meu redor, né? 74 mortes foram registradas. Meu Deus do céu. Isso que foi registrado, né? 74. É, Exatamente. Resolvidos, né? Porque, sendo que desses 74, 14 eram crianças. Puta que pariu. E todos eram homens. Todos os Todos? sacrificados eram homens. Nossa. Ele tinha uma versão ao feminicídio, né? Ó, aí começamos Importante, bem, né? importantíssimo. Menos Porra. mal. Esse aí é o quê? O papel do homem no feminismo, como o Hannah falou. Sempre, minha amiga. Muito bem colocado. Mas Uma boa também assim, vale ressaltar que Constanzo, ele não, tipo assim, não é o responsável por todos os Só assassinatos. 95%. É, ele era Porque o a partir do líder, momento né? em que havia uma seita ali, outras pessoas poderiam Os ser outros 5 ele mandou matar. responsáveis. E como é que funcionava ali o negócio da seita? Era assim, a gente entrega um cara desse, corta aqui um sangue, mata esse cara, e em troca, Satã faz o quê? Livra a gente das polícias. E aí eles seguiam traficando várias coisas. É, mais ou menos Eles isso aí, queriam né? se livrar de um crime fazendo vários outros. Exatamente, pensando corretamente. assim que Lógico, se um faz. crime encoberto, outro tá certo? Isso aí pra mim é o quê? Planejamento estratégico. Exatamente. Tudo bem? Ok. Nunca leu Maquiavel, dá nisso, a gente tá aqui julgando ele à toa. Tá endeusando, né? Uma parte interessante é que pelo menos esse não falou que não alegou insanidade. Quando ele foi capturado, ele falou que... Fiz sim. Que se você for pegar Tava pela explicação dele, dá pra falar também que é meio insano, mas tudo bem. Ele falou que o seu Deus se animava, ele se empolgava, mas quando os assassinatos eram hediondos. Ou seja, Tá certo dele também. É claro. entendeu? Se é pra matar, mate direito. As vítimas deveriam gritar enquanto morriam. Importantíssimo. Basicamente é isso aí. Uma sonora. A morte
silenciosa pra aqui. Aliás, o momento aqui de Olga agora ficar felizona e esse olho brilhar. Tem canibalismo. Sim. Ele não só matava, como ele comia também. E essa explicação dele justifica o fato de que muitas das mortes foram por conta de mutilações. Eles eram mutilados, vivos. Eles torturavam os caras, sodomizavam, faziam caralho a 4 e depois matavam. E enterravam depois. Basicamente é isso aí. A gente sabe que Constanzo ele acabou morto antes da mesma condenação. E, tipo, tinha muita gente aliada nesse culto doido deles. Tipo, gente famosa, atores da televisão, gente aliada ali da Interpol. Muita gente envolvida Interpol? mesmo. Sério. Imagina o Interpol depois falando, meu Deus, menina. Muita Que gente loucura. famosa, muita gente Olha conhecida só. no México. Era desse culto, inclusive. Alô, João de Deus. E aí, enfim. Pesado. Sua consulta tá marcada, velho. Grande casal nazista agora. E o nome deles era? Jennifer. Eu encontrei eles na Wikipédia. Boa. Ai, Eu encontrei eles na fila da execução. Exatamente. Eu vou falar sobre Ian Brady e Mira Hindley. A história de Mira e Ian começou quando em seu emprego como secretário eles se apaixonaram. E em uma festa de Natal da empresa eles acabaram ficando e ele começou a doutriná-la com a sua visão de mundo. O que era a sua visão de mundo, Cauã? Nazismo, né, Raninha? Ian era Mas que fã de É sempre Hitler. assim, né, Mi? E Mas esse tipo de doutrinação pode, tá ok? Essa aí pode. E do Sim, Marquês pode. de Sade. Não é de esquerda? Pode, hein? É, pode. Ele Pode. impressionou ela lendo um livro todo em alemão de quem? De Hitler. Gosta, né? Ela ficou extremamente encantada com isso. Lindo, não E entendi incentivou ela também a ler os livros que ele tava lendo. Pra mim, incentivou a leitura, pra mim já é o fim da picada. Negócio de Não papel tem pra mais, Pode, tem não. que queimar mesmo. Além disso, ele convenceu ela que Deus não existe e que estupro e assassinato eram os prazeres supremos da vida. Meu Deus do céu. Uma merda, E né? o pior é que, tipo, a vizinhança isso, confiável, todas ela era elas, babá. Menos a Sim, outra. porém, contudo, todavia, Essa ela é mais morava tranquila. com a Ainda avó. E o tratamento que tinha com a avó, eu acho que por ser só ela e a avó e tudo mais, ela ficou meio arrogante. Ela não achava o suficiente ter uma vida normal de casamento e filhos. Então ela seguiu com o Ian porque ela gostou das ideias dele e foi meio que induzida, né, por ele. Como ele tinha uma conversa boa, como lábia é muito todo. boa. Véi, e mais uma vez, como um bom serial killer, ele tinha aquela coisa de crueldade com animais, né? E ele E ela achava isso super ruim, e E, mesmo assim tipo, foi na dele. ele era o serial killer segundo mais temido da Grã-Bretanha. Tipo, atrás só de Jack Stripador. Sim, E, volte tipo, ao ela caso. foi a primeira Volte mulher nisso. da Inglaterra a entrar em onda de assassinato de serial killer. Eles ficaram super conhecidos. Em 63, ele planejou um assalto e deixou Mira como piloto de fuga. As minas sempre sendo pilota. Tipo, ela aprendeu Mas a Fórmula 1? dirigir. Quem disse que mulher não sabe dirigir? Aprendeu a dirigir, fez aula de tiro e comprou 2 armas. Tudo isso pra poder fazer esse E tá assalto. errado. Porém, Tá, caralho, contudo, todavia, o assalto nunca existiu. Tudo via. eu não Ele me só lembro queria português, ver Portugal. como ela se sairia. E quando ele teve a certeza de que ela era fiel a ele, ele iniciou o primeiro crime, que foi com uma menina de 16 anos, que estava a caminho de uma festa, quando o Mira pediu uma ajuda. E a menina que conhecia ela já, foi de boa ajudar, só que aí acabou sendo sequestrada, levada até o pântano, onde foi estuprada e assassinada pelo casal. A próxima vítima seria o John, de 12 anos. Mira o raptou no mercado, onde ele acabou tendo o mesmo fim de Pauline. Em outubro de 65, a polícia recebeu uma denúncia de um homem dizendo que sua cunhada e o marido dela estavam cometendo um crime terrível. Detalhe, esse cunhado foi chamado para participar dos crimes junto com eles, porque eles queriam apimentar a relação. Oh, meu Deus do céu. E eles queriam um terceiro parceiro no negócio pra poder ficar Ele mais... foi o único que fez a coisa 100% certa até agora. Entendeu? Pois Ela é. não vou não e também E vou tipo, dar uma aí denunciada. Ian chamou ele e disse, eu vou te fazer uma demonstração aqui real. E, Aqui, tipo, ó, trouxe uma criança aqui, ó. sim, ele fez exatamente Mentira! isso. Exatamente isso. Ai, caraca. Por isso que ele denunciou. Tá certo ele, Entendeu? né? Parabéns, muito bom. E tipo, foi bizarro. Ele Porque viu, ele saiu vivo dessa. ele né? viu tudo. E aí depois ele foi lá, ligou pra polícia e denunciou. Meu Deus, senhor. Dizendo que a cunhada e o marido dela tava praticando esse negócio. Aí a polícia, então, foi imediatamente até a casa do casal e chegando lá encontraram o corpo do adolescente. Na casa, a polícia encontrou um canhoto de um guarda-volumes. Numa estação de trem, tinha umas malas deles. A polícia foi lá buscar as malas e, ao chegar lá, acharam fotos e gravações. Eles gostavam, eles faziam isso com todas as vítimas. Gravações de áudio e fotografias. A situação foi tão espetacularizada pela mídia que na época até vazaram Sim, sim. áudios e as famílias tendo que lidar com Exatamente. isso, velho. Ouvindo os
filhos serem torturados, Exatamente. vendo foto da situação. Imagina, pesado pra caralho. Ao que se sabe, assim, o casal foi responsável pelo sequestro, abuso e assassinato de 5 crianças. Mas acredita-se que o número real seja de 11 Deus do ou céu. mais. Pariu, véi. Ian foi condenado a 3 prisões perpétuas e morreu agora em 2017. Era o Pô, preso, demorou, hein, cara? era o preso mais antigo da Grã-Bretanha. Ficou fazendo Hora extra. hora extra aqui Exatamente. porque, amigo. Mira foi condenada a 2 prisões perpétuas e em 73 ela arrumou uma namorada de cadeia e Clássico. tentou fugir para o Brasil. Ah, Oh, meu porque todo mundo vem pra cá, meu. Que é acessível! E hoje ela mudou o nome pra Sandrão e tá com a Suzane von Richthofen. Puta que... É isso Eu mesmo. pensei a mesma coisa, É né? essa Puta mesmo. que pariu. Só Brilhantes que pensou igual, cara. não teve sucesso no Concordo com negócio da você. fuga. Na prisão ela se converteu ao cristianismo, Normal. amém, Grande Pedro Matador. e fazendo obteve uma escola. licenciatura em ciências humanas. Meu Deus do céu. eu amo. Importante é importante. Pessoas de humanas, nunca confie. Ela era bem religiosa, ele convenceu a ela que Deus não existia e que Exatamente. ele era o Deus da vida dela. Exatamente. Ver ela se reconectando com isso quer dizer de alguma forma que ela tá se reconectando com essa pessoa que No ela caso era dela, antes, não sabe? matará mais. Não mais mesmo, porque morreu. Em Ela 2002. Ah, então não tem por que discutir, não. E ela ainda morreu antes dele. Ela morreu em 2002. Morreu em ela morreu em 2002, 2002. exatamente. Tadinha, A velho. mulher sempre se fudendo, né? Tá vendo? E agora vamos para o momento indicação póstuma do programa. Faz uma vinheta pra isso, cara. Tem que fazer. É a indicação póstuma que vai ser o show. Jornal do Quintal, Jornal do Quintal. A minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. Esse é um dos casos mais conhecidos que Cauã citou aqui. Bonnie e Clyde, na Netflix, inclusive, se vocês deram uma pesquisada, vocês acham. Tem 2 filmes. Um que é Bonnie e Clyde. Não pois esperava é. por essa. Não, também não esperava. Que conta, logicamente, a história do casal, como foi que começou e tal. Inclusive, eles mostram a questão da prisão de Clyde, dele pedindo pra perder os dedos e o caralho. É sensacional. É incrível. Procura aí que você acha. É incrível. Um lance muito legal é que ele tinha essa coisa meio revoltada com o sistema, né? Então, toda a merda que ele fazia, tipo, roubar dinheiro pra ele. Tô fudendo o sistema, cara. Crítica social foda aqui. Fazendo isso pra... 90% do país hoje em dia. Outro que é interessante é o filme Estrada Sem Lei. Se o primeiro que eu falei conta a história de Bonnie e Clyde, o segundo, ele conta a história Da caçada. da caçada deles. Ou seja, a visão da polícia dos Texas Rangers, que eram a equipe de policiais que estavam na busca incessante pelo casal. É bacana porque gera essa ambiguidade, essa dupla visão do caso, você entendeu? Lógico, no primeiro filme eles acabam meio que virando mocinhos, entre aspas, porque Lógico. você... Mas é como eles se É, enxergam, né, humanizam. Sim, ninguém Você age acaba- achando que é Tá o vilão errado. da história, né? Mesmo sendo vilão pra maioria das pessoas. também. Claramente. Sim, não. você acaba tendo a visão dos assaltantes. E no outro você acaba vendo também a visão dos policiais que estão ali na caçada, na busca por eles. Então, assim, é bom que você tenha os dois lados da história. Minha indicação póstuma vai ser Eu Sobrevivi, um livro da Sila, a cangaceira mais próxima de Maria Bonita. Ela sobreviveu ao massacre, que foi quando todos foram Caralho. mortos. E ela conta tudo nesse livro. Que massa. Como eu disse, a entrada das moças no cangaço era resumida a sequestro e estupro. A dela foi assim. Ela, inclusive, fala disso numa entrevista no programa do Jô. Ela conta o quanto foi sofrido, como ela foi abusada desde criança, e a plateia ri. É muito triste. Você vê, e Jô pergunta, você amava ele? Ela, não. Eu tinha medo dele. E quando acaba o cangaço, ela é obrigada a continuar casada com ele. Ele vira funcionário público, ela vira costureira na Band. Para não, minha amiga Olga, também quero. Não, é porque eu fico frustrada com essas coisas, meu. Puta muito que foda. pariu, velho. A entrevista é de, sei lá, 99, quando o Jô Soares apresentava o Jô Soares 11h30 no SBT. Era uma época onde isso era bem menos discutido, inclusive, que hoje. Com Eu acho que certeza. talvez hoje as Ainda pessoas seja rissem do pouco, mesmo né? jeito, É. sabe? Eu acho que se ela tivesse no programa do Nilson Gentili, com certeza a plateia ia rir da mesma forma. Nossa, sim. Esse caos todo de Maria Bonita e Lampião foi no governo de Getúlio, né? Então eu vou recomendar também as imagens de Benjamin Abraão Boto. Ele fez e desagradou a beça, nosso querido ditador. Inclusive, Benjamin foi morto no suposto assalto, que muita gente diz ter ligação com essa galera do Estado Novo. E tinha, né? Todo mundo sabe. As imagens que ele fez, de fato, contribuíram pra popularizar o Lampião, espalhar o medo, que era o que Getúlio alegava na época. Mas hoje é um puta registro histórico. E Lampião era um ótimo RP, né? Ele aceitou ali o Benjamin dentro ali do círculo dele, realmente pra se popularizar como a coisa do herói do Com certeza. sertão. Aquelas filmagens do bando. Tudo dele. São dele? Sim. De Lampião. Aqui tem o GIF, que Sim. é famosão. O GIF não, mas a filmagem Benjamin que fez. Ele permitiu ali que Benjamin convivesse com o bando Imagina durante um tempo. não passava Menino. nem agulha, porque não tinha Wi-Fi na época. Sim, dificílimo. Tem que ter coragem pra Eu não estar tinha, não. naquele meio. Nem fudendo.
Pode ser um furo jornalístico e pode ser um furo na minha testa com a bala de escopeta. Não é indicação de um filme, é de um canal, Não da pode, canal? Jaqueline Guerreiro. Não sei, vou saber dizer a profissão dela, mas enfim, ela é youtuber. Ah, pronto. O que não é uma E profissão, ela mas... faz vídeo de... Ó, tá ganhando melhor que a gente, eu te digo. Infelizmente. Traduzindo desempregada. Rapaz, Fez te digo que ADM. tá ganhando muito mais que a gente, viu? A gente tá ganhando O que não quer dizer nada. nada. Porque ela fala de vários crimes, inclusive ela tem um vídeo do Paul e da Carla, Carla. que chama Barbie Ken. Então quem quiser assistir tá bem didático, é bem interessante o vídeo, é bem intrigante. E também o filme Carla, A História Assassina, que é um filme de 2006 com a Laura Prepon e o Misha Collins. Ô, meu, nossa. Oh, meu, nossa! Lá do sapatão de Hannah. Ele Ouviu grita, Lara ele Prepon, grita. já tá ali. Flora, meu Deus, eu tô aqui assim, ó. Pra quem assistiu Orange is the New Sim. Black, sabe do que Hannah está falando, entende Sim. aí essa parte. Aquela sobrancelha é péssima, mas... Podre, mas de resto. Podre, tá de resto tá perfeita. ótimo. Enfim, o filme não é bom, 3 estrelas, mas quem quiser assistir... Ela faz a recomendação inteira pra duvidar falar. É uma bosta. Mas se você Uma quiser- estrela, muito bom. Show. Parabéns. Quem quiser assistir, tá aí. Pronto, agora nós vamos pra... Embora Vamos pra minha sim, claro. casa. Vai, calma, chama aí. Vem! Não, mentira. Tô indo. O programa ele não é interativo, mas você pode interagir se você quiser com seu jeitinho todo especial. A gente tá aqui com várias cartas. Ninguém tem papel pra fazer o efeito. Joga pra cima. Estamos Pega jogando uma pra aí, cima, minha amiga. pega. Melou tudo de café. Merda. Pega, Hannah, pega a carta. Peguei um aqui. Ai, meu Deus, e tem um áudio dentro? Tem sim, sim. Que bosta. Saudade quando a minha pergunta tinha um ar. Miriam Souza da Conceição da Rua Equador. Olha a cara dessa demônia. Bom dia, amigos do podcast. Ele gravou Quem transando. fala é o Hack. E eu gostaria de primeiramente agradecer a vocês pelo programa incrível que me gerou dependência química e consequentemente uma abstinência no período das férias. Então eu fico muito feliz em saber que vocês estão de volta e aguardo ansiosamente A gente o nem próximo tanto. programa. E agora eu gostaria de fazer também uma denúncia. Como foi citado no programa anterior de Tretas do Mundo Musical, a maior farsa de todas do mundo da música, a Hatsune Miku, não satisfeita, agora também vai ser a host das Olimpíadas de 2020 no Japão. Como é que pode isso? Será que a humanidade não consegue ver que ela não é uma pessoa de verdade? É só um programa de computador fazendo pipi-popô e cantando com sintetizador por trás. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, porque a humanidade não pode se deixar levar pelos robôs. Assim, meu amigo Hack, eu vou começar falando que assim... Como é que você pode dizer que a gente não é robô? Exatamente. Entendeu? Você tá falando de humanidade, mas assim, você está vendo a gente. Você já me viu? Você já viu eu e a Hatsune Miku ao mesmo tempo? Na indústria capitalista, onde tudo se torna um produto, não somos todos nós grandes farsas. O que somos nós? Quem é Deus? Quem fez a gente? O que a gente tá fazendo aqui, entendeu? É preciso aceitar a substituição iminente do ser humano pelo robô na nossa sociedade contemporânea. É isso, é culpa de quem? Do capitalismo. Exatamente. Tá me entendendo? Isso não é de hoje, essa coisa de personas musicais serem, na verdade, personas criadas por computador. Isso começou quando? Tem até banda que é tudo holograma, cara. Ah, Britney. Sim, também. Eu tô falando daquela banda precursora, como chama? Gorilas. Não! A banda do Dogão, que canta Dogão é mal, que é uma banda de funk que é formada por cachorros. Ninguém conhece, Rick Bonadil produziu. O cachorro que é funkeiro. Tem uma cadela que é dançarina dele, ele é rapper. Chama Dogão, procura no Google. Tem um grande hit, Dogão é mal. Meu nome dele? Dogão. Hack. Hacker. É o cara lá do Sérgio Moro. Hack. Que ele começou. E aí, aqui é o hacker. Hack. Como ele se identifica no grupo, no Perdi WhatsApp. tudo com o Dogão, eu perdi tudo. Então, com isso concluímos, Hack, Aqui acho que que não sabemos de respondemos. nada, Enfim. não podemos opinar em nada. Obrigada pela Não, sua eu pergunta. devolvo com outra pergunta, que eu não tenho uma voz tão melodiosa quanto o nosso amigo Hack. Quem tem mais próximo é o Alex, mas eu quero falar no momento. Eu te devolvo com outra pergunta. Me prove que nós somos humanos também. Como é que você vai me provar isso? Agora vai ser complicado. Como é que você vai me provar que eu não sou robô? Me prove. Eu tenho uma Aleluia. pergunta que eu não entendi, eu queria passar pra vocês pra ver se vocês entendem. É de nosso amigo Matheus Santiago, não sei se vocês lembram dele, né? Falecido. Conheço. Só um segundo, só um segundo. Então é assim que eu deveria gravar o áudio que vai aparecer no podcast. Era, né, cara? Era a intenção. Caralho, como é que... Poxa, amigo, se tudo entenderam, Obrigada pela imagina, participação. imagina nós. Obrigado hein? pela participação. Muito bom, muito bom. Acrescentou na minha vida. Tomou um tempo que eu devia estar falando, então pra mim já tá show. Agora vamos pra pergunta da nossa amiga Tamires. Qual é a opinião de vocês A gente não tem nenhuma. sobre o assassinato de Kurt Cobain? Kurt Cobain realmente tirou a vida? Comunismo. Ou foi tudo armação da Courtney Love? Foi Bolsonaro. Porque toda vez que recomeçam, tipo, relembram a morte dele e voltam a investigar, ela sempre dá um jeito de parar a investigação.
E a filha deles não É falar porque, mais tipo, com a mãe. não vai Será levar que em tem alguma nada, ele ligação? só se Será que assassinou foi ele? mesmo. Será? Quer dizer, será que foi ela? Será? Então, assim, eu não tenho bacharel em criminologia, mas se eu tivesse, eu falaria coisas lindas sobre esse caso. Então. Mas como eu não tenho, eu acho sim que foi ela que matou, porque eu adoro uma teoria conspiratória. Exatamente, eu também. A mulher dele matou? Então, acho. Eu acho que foi a Courtney Cox, Ela é inclusive. maluca. Aqueles botoca ali não engana ninguém e provavelmente matou esse cara. Tem a ver, Não é uma brother. pessoa, Courtney Cox? Courtney Fox? Não é Kurt Cobain, caralho. Não! Courtney Love. Ah! É quase. Ah, O cabelo Courtney era Love. parecido. Você na época. trocou o negócio. Desculpa. Sendo essa mulher, eu já não tenho uma resposta pra você. Se você me falasse que foi a Mônica, aí eu diria sim. com Diria certeza. sim. Mas aí a Mônica faria até sentido pelo motivo que o quê? O Kurt Cobain tinha aquela aparência de sujo. Mônica Ela não aguentava precisava mais. limpá-lo. Ela precisava limpá-lo da face da terra, de um Exato, jeito ou de outro, limpou entendeu? Então pronto. Se num ninho de mafagafos tem 7 mafagafinhos, quem desmafagafar o ninho de mafagafos, ele é um bom desmafagafigador ou ele é um assassino? Salve, galera do... Essa festa virou enterro. Eu não entendi o que ele falou. Qual é o nome do cara? Vitão Mesquita. Olha, Vitor, a gente não tem uma resposta concreta pra isso ainda. Mas eu vou Mas em pesquisar. breve a gente vai ter e vai te Posso responder isso aí. pesquisar. Eu queria primeiramente te agradecer por abrir essa discussão aqui no podcast. Eu acho Foi muito muito necessário. importante. Sabe? Ó. O silêncio da Anitta sobre a questão dos bafagafos no Brasil é ensurdecedor. ensurdecedor. Eu tô É, surdo aqui maga o agora. quê? Mafagafo. Magafados. Mafagafos. Mafagafos. Não é tão difícil assim, Alex. O que eles estão passando aqui no Brasil Um desde os anos desmatamento 80... na Amazônia, esse, não tá esse no gibi. absurdo, eles não têm mais onde morar. E aí fazem o quê? Estão Quando em eles conseguem extinção. fazer um ninho aqui no negócio cosmopolita, assim, no central metropolitano o negócio, Eles são mortos? Como são o Vitor relatou, denunciou aqui. assassinados. Isso sim Você é uma tá me denúncia. entendendo? Isso eu acho é uma loucura, isso aqui é uma loucura. Um Denúncia absurdo, aqui ao vivo absurdo. aqui no programa. Um programa que não é ao vivo, mas a denúncia que é ao vivaço. Um programa que não é ao vivo. Mas é ao Mas vivo se no você nosso quiser coração. no seu coração, Ao vivo. pode ser. Exatamente. Como é no nosso, porque está sendo ao vivo pra gente. Agora é ao vivo. Então. Mas quando você Esse é um ouvir, questionamento bom. não O vai que é ser o ao ao vivo. Eu acho que a gente tem que mudar essa definição de ao vivo no Que é Brasil. ao vivo, exatamente. No Brasil não, no mundo, no Exato. negócio, no contexto geral do universo amplo, né? E essas foram as nossas perguntas, os nossos questionamentos. Se você tem uma crise existencial, uma crítica importante, se de repente você entendeu a relação que eu fiz com a Janet Jackson no Super Bowl e a eleição do Trump, me liga, eu também quero entender. Foi um mamilo. Vou repetir aqui, ó, pelo que minha amiga Hannah, toda vez ela não tem coragem de falar essas coisas assim, no ao vivo aqui, né? Ela Fala no é uma meu pessoa, ouvido. ela é uma pessoa tímida. Ela é uma pessoa tímida e ela fala no meu ouvidinho, pô, faz aí pra mim, na moral. Faça. Se você for um professor, tiver interesse, sabe, um professor assim, de alguma matéria de humanas, E Mas na casa do quantos anos? aí a gente não sabe, porque... Depende. Nunca... Acho que Uns mais ou menos 35, 40. E tá mó, ali na Que faixa- tem uma linguinha presa. e mogador do Paganá. Se Por você é favor. esse cara... Me telefone. Se você liderou movimentos estudantis na UFBA no início Meu da Deus, agora- década... Me ligue, por favor. E A viajou de ônibus pra lugares inescrupulosos. Por favor, você me ligue. A gente tá deixando bem aberto aqui, gente. Aí eu Podem ser várias pessoas. passo todas as redes sociais de minha amiga Hannah, não tem problema. Se você não é nosso seguidor ainda, corrija essa falha de caráter. A gente tá no Spotify, a gente tá no... Dizer no... A gente tá embaixo da tua cama, cara. A gente tá É em todo verdade. canto. A gente tá No no Deezer iFood. A gente manda a Hannah. A gente Uau. manda a Hannah se tu quiser alguma comida. É importante. A gente tá em todo canto. A gente tá no Google Podcasts, na Estamos- Apple Podcasts, A gente tá tá no vendendo Anchor. souvenir também, se você quiser abrir nosso site. A água do nosso banho, estamos vendendo aí também, que Vendendo eu acho que é o salgado. mercado que tá começando agora. E mande sua pergunta, seu questionamento, sua crise existencial pro nosso e-mail, essa festa virou um enterro, @gmail.com, mande pro nosso Instagram, essa festa virou um enterro, que tem um total de 0 seguidores e 0 postagens. Manda pro inbox. Então é isso, querido ouvinte, nosso podcast fica por aqui. Espero que tenham gostado da nossa volta, que foi do jeitinho que o ouvinte desse podcast maravilhoso gosta, com muito sangue, muita morte, muita destruição e canibalismo. Continue mandando perguntas, piadas ruins, trocadilhos, tudo o que quiserem, sugiram temas que é importante pra gente, porque Dinheiro a criatividade também. tá acabando. Dinheiro, a gente manda print de boleto pra vocês pagarem, a faculdade cortou o desconto da gente aqui. É importantíssimo, Tá difícil, sabe? qualquer R$2 ajuda, assim. A Uns gente faz aqui o serviço de 50. design gráfico, lava carro, limpa a vida, dá banho em gato, passeia com o cachorro, o que for necessário. Mas tem coisas que não. Nem tudo, hein, galera? Nem tudo. Vamos maneirar as propostas aí, hein? Vamos filtrar o Minha negócio. amiga Olga, ela é foco de umas coisas um pouco esquisitas, hein? Vamos maneirar isso aí. Opa. Então é isso, vão pela sombra, não aceitem doce de estranho. E se aceitarem, me digam onde foi, porque droga é caro e eu sou uma boa empreendedora. E apenas um teaser, no próximo essa festa virou enterro, considerar o tempo. Throwback Thursday. Ninguém sabe. Então, É esse o tema. A gente que vai descobrir e te falou fala. hoje. Ah, outra língua. TBT. Não era TB. Ah. peraí, qual, TBT? Calma, dizer- eu nunca soube o significado de TBT. Então é isso The que Best Thursday. Throwback. É throwback? Achava que era... Não, throwback. Throwback. Pensava que era Thursday, porque é da É quinta-feira. throwback. Throwback. Tá, velho, desculpa, desgraça. É isso, Não, é merda. throwback pra Tuesday. Volta pra Tuesday.
Tá, beleza. Tá bom, valeu, é nóis. Eu vou embora que eu tenho que trabalhar, meu Deus, pra Abraço, pagar o boleto da galera. faculdade. Que esse Hannah foi demitido, ela vai botar a culpa em vocês.